Olá, conforme combinado, nós vamos começar aqui a terceira aula da disciplina de Introdução à Engenharia Mecânica, falando de unidades e dimensões, né? E ao longo de mais de 20 anos de experiência de ensino na graduação de Engenharia Mecânica, eu percebo que os alunos trazem uma dificuldade, né, uma lacuna aí no conhecimento dessas questões que dizem respeito a unidades e dimensões. Que a pessoa tendo essa base, ela vai ter como avançar mais rapidamente no aprendizado, né, das disciplinas do curso de graduação. Então a gente vai explorar um pouquinho essa parte de unidades e dimensões agora, tá? Então vejamos. As propriedades, elas são expressas por dimensões e unidades, né? As dimensões são a expressão de sua natureza fundamental e as unidades são escolhidas por convenção para expressar tamanho ou magnitude. Então, a gente pode dizer que uma série de eventos tem uma certa duração no tempo. Então, o tempo é a dimensão que retrata a duração, que pode ser expressa em 60 minutos, ou 1 hora, ou 3.600 segundos, por exemplo. Então, minutos, segundos e horas estão entre as unidades que o tempo pode ser expresso. E aí, alguém pode comparar quantidades de mesmas dimensões, mesmo que estejam expressas em diferentes unidades. Por exemplo, nós podemos afirmar que 1 hora é maior do que 1 minuto, o intervalo de tempo, né? Então, as dimensões fundamentais utilizadas na mecânica são o tempo, T, a massa, M, e o comprimento, L. Adicionalmente, né, quando a gente tratar com eletricidade, a gente pode incluir a dimensão fundamental, carga elétrica, Q. E aí, outras quantidades têm dimensões compostas. Por exemplo, a velocidade é a razão entre um comprimento e o tempo, e o intervalo de tempo. O volume é um comprimento ao cubo. E algumas quantidades, como a temperatura, por exemplo, elas têm unidades, mas não são componentes das dimensões fundamentais. Então, finalmente, né, nos dias de hoje, as unidades utilizadas para a maioria das medições científicas são aquelas definidas pelo Sistema Internacional de Unidades. E atualmente as unidades são estabelecidas por meio de tratados internacionais revisados periodicamente à luz das descobertas científicas. Então a gente tem o quilograma para massa, o metro para comprimento, o segundo para intervalo de tempo, o ampere para corrente elétrica, Kelvin para temperatura, mol para quantidade de matéria e candela para brilho ou intensidade de luz. Todas essas regidas pelo Sistema Internacional de Unidades. Então vamos ver aqui essas dimensões fundamentais, tá certo? Começando pelo tempo. Então, no tempo dos romanos, eles seguiram a tradição hebraica que tinha o número 12 como sagrado. Então, eles pegaram o dia de meia-noite até o pino do meio-dia, dividiu em 12 horas. E do pino do meio-dia até a meia-noite novamente, mais 12 horas. Então, o dia correspondia a 24 horas. Mas aí, para mais resolução, né, eles dividiram a hora em 60, que na língua era pars minuta prima, ou primeiras pequenas partes. Então, 1 hora correspondia então a 60 minutos. E aí eles precisavam de mais resolução ainda, e aí para intervalos menores, eles ainda dividiram de novo por 60, gerando a pars minuta secunda. Então, 1 minuto, né, passou a compreender um intervalo de 60 segundos. E aí, fazendo a multiplicação aqui, a gente pode definir o segundo como 86.400 avos de um dia solar médio. Tá? Mas esse dia ele poderia variar em função da posição da Terra, né, da órbita. Né? Ele não era uma coisa muito fixa. Né? E aí
essa definição de tempo, ela foi mudando, né? Foi utilizando várias outras evoluções até chegar no dia de hoje, em que a frequência em que acontece a transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 133, a frequência é de 9.192.631.770 ciclos por segundo. Então, ó, desde 1967, a nova definição do segundo no sistema internacional é o tempo em que o nível energético do átomo de Césio 133 ele oscila essa quantidade aí de vezes, né? Se pudermos simplificar, para que complicar, né? E olhando para esse número aí, né? Fazer o quê, né? Mas o segundo agora está bem definido, certo? E é uma coisa que não vai mudar tão rapidamente. Mas aí vem o metro, né? O metro antigamente ele era definido como uma pequena parcela da distância entre o Equador e o Polo Norte ao longo do paralelo que passava na cidade de Paris, né? Uma coisa um pouco difícil de medir. E aí depois ele evoluiu para um padrão, né? Que era a unidade fundamental do comprimento, que é o metro. Ele foi definido como a distância entre duas marcas numa barra de metal mantida em Paris. Então aqui estava o padrão universal lá no Instituto de Pesos e Medidas, né? Com duas marquinhas e aqui delimitando o metro, né? Só que essa barra ela poderia perder material, dilatar, tal. A grandeza metro ainda não estava muito bem definida, né? E hoje ela é definida da seguinte forma: é muito mais precisamente definido como a distância que a luz percorre em um certo intervalo de tempo. Esse intervalo é que é bom, tá? Você observa aqui, ó, desde 1983 a velocidade da luz no vácuo tem um valor numérico exato. Então, C, que é a velocidade da luz no vácuo, 299.792.458 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade da luz. Então, 1 metro é em função desse valor aqui. 1 metro corresponde à distância percorrida pela luz nesse intervalo de tempo aqui, ó, 1 sobre 300 milhões de 1 segundo, tá certo? Então, olhando para isso aí, né? Talvez a gente precise de uma massagem aí nas têmporas, né? Mas o método está bem definido, tá certo? Mas aí vem o quilograma para a gente ficar mais tranquilo, né? Desde 1889, a definição de um quilograma tem sido a massa de um cilindro de liga platina-irídio, né? Chamado de International Prototype Kilogram. Ele está armazenado no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, na França. Está aqui o cilindrozinho, protegido aqui por duas campânulas, né, para não ter muita interação com a atmosfera, não perder massa nem nada tal. Mas mesmo assim, precisava de uma definição mais precisa do quilograma, tá certo? E aí, ó, bem recentemente, no dia 20 de maio é o Dia Internacional dos Pesos e Medidas. Então, no ano de 2019, houve a mudança na definição do quilograma. Desde então, ele foi definido baseado na medição mais precisa já realizada da constante de Planck, que pode ser definida em termos do quilograma, olha aí, do metro e do segundo. Então, em 1975, o físico britânico Brian Keeble propôs um equipamento, que agora é chamado de balança Keeble, que permitiu a medição precisa da constante de Planck a partir do IPK, né? Ele tomou como padrão aquele protótipo que estava lá em Paris. Uma vez que a precisão foi alcançada, o valor da constante de Planck pode ser fixado e a definição invertida, né? Removendo a dependência do quilograma do IPK. Agora, todo o padrão de quilograma vai ser a partir dessa constante de Planck aí, tá certo? Então, o interessante é que em 2018 a constante de Planck foi fixada nesse número aqui, ó, 6,62, algumas casas decimais aqui, vezes 10 a menos 34. Muita precisão, né?
quilograma metro quadrado por segundo, baseado no protótipo usado do quilograma lá do Instituto de Pesos e Medidas, né? E olhando para esse número aí, né? Meu Deus do céu. Como é que vai ficar o seu Manel lá da bodega da esquina para pesar 1 quilo de feijão e fazer o padrão dele, né, semelhante ao quilograma aí da balança Kibble, né? Fica complicado. E aí recentemente eu me deparei com essa foto aqui, né, de um paquímetro que foi usado pela NASA, propriedade da NASA aqui, né? Ele tem alguns metros aí de comprimento e aqui ele está em comparação com um paquímetro normal que a gente usa no chão de fábrica, né, para o uso normal. Então, os foguetes lá da Apollo precisavam de uma certa precisão e aí os camaradas fizeram um paquímetro gigante aí para ter uma certa padronização no dimensionamento do foguete lá, né, da NASA. Bom, então, depois dessa definição aí das unidades, né, dessas dimensões principais aí, sem ter o objetivo de esgotar o assunto, né, talvez até de despertar o interesse para pesquisar melhor como é que se dá essa definição das unidades, tá certo? Então a gente vai passar agora a ver como é que essas unidades interagem entre si. E aí nós vamos começar com essa famosa equação aqui, E igual a mc2, que surgiu no começo do século passado, né, pelas mãos do Albert Einstein. E aí a gente vai mexer um pouquinho com essas unidades aí, tá certo? Então esse E aí quer dizer energia, né? O M que aparece na equação diz respeito à massa em quilogramas. E o C é a velocidade da luz em metros por segundo. Então, jogando lá na equação, massa, metros, vezes metro, dá metro quadrado segundo ao quadrado, velocidade da luz ao quadrado. Então aqui massa vezes aceleração dá força, vezes distância, dá trabalho, que tem as mesmas unidades de energia. Então, 1 newton vezes 1 metro é igual a 1 joule, que é a unidade de energia, né? Aqui está a Lua, né? A Terra e o seu satélite, a Lua, né? E a Lua se mantém em órbita da Terra em função da força de gravitação, que é definida, foi estudado por Sir Isaac Newton, né? E essa força é dada pela constante da gravitação universal, multiplicado pelo produto das duas massas, dos dois corpos, dividido pela distância que separa esses dois corpos, né? Aí quais seriam as unidades dessa constante universal da gravitação aqui? Gravitação universal, né? Teria então força vezes distância ao quadrado, dividido pelo produto da massa, daria Newton, metro quadrado, por quilograma ao quadrado. Aí vamos dar um passeiozinho agora pela lei dos gases ideais, tá certo? Essa lei ela estabelece as relações entre volume, pressão, temperatura e número de moles, né? Então vamos considerar aqui um sistema, tá certo? A definição de um sistema é uma massa definida de uma determinada matéria, né? Aqui o gás, digamos que seja ar. Então 1 kg de ar aqui dentro desse cilindro, coberto por esse êmbolo aqui, né? Então se a gente colocar pesos aqui em cima do êmbolo e ele for capaz de se mover aqui na vertical, a gente vai observar que quando a gente coloca o peso, o volume diminui, né? E a pressão no interior do cilindro vai aumentar. Se a gente retirar os pesos, né, o volume vai voltar ao seu tamanho original, aumentando, e a pressão no interior vai diminuir. Isso a gente mantendo a temperatura e o número de moles constantes, né? Então a gente observa aqui que as setinhas em sentidos contrários dizem que a velocidade, o volume, né, ele é inversamente proporcional à pressão. E se nós colocarmos o nosso sistema no congelador, né, mantendo a pressão atmosférica aqui constante, né, que está atuando sobre o sistema,
e sem variar a quantidade de massa, o N constante, né? Quando a gente coloca no gelo, né, vai ter uma transferência de calor para a vizinhança, diminuindo a temperatura e, consequentemente, o volume também vai diminuir, né? E ao contrário, se nós colocarmos uma chama aqui aquecendo o nosso sistema, calor vai ser transferido para o interior do sistema, vai aumentar a temperatura e o volume também vai aumentar. E agora, setinhas no mesmo sentido, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Agora, nós deixamos de trabalhar com o sistema porque nós vamos mudar a massa, né? Nós vamos adicionar mais massa aqui, né? Agora passou a ser um volume de controle. Então, quando a gente coloca mais massa aqui, aumenta o número a quantidade de matéria no sistema, no nosso volume, né? E o volume também vai aumentar em decorrência disso. E se a gente tirar a quantidade de matéria, o volume vai diminuir. E aí, setinhas do mesmo sentido, né? Volume vai ser diretamente proporcional ao número de mols. E aí a gente observa aqui, né? O volume é diretamente proporcional a N e a T e inversamente proporcional à pressão. E aí essa constante de proporcionalidade é a constante universal dos gases aqui, o R. E aí a gente chega na lei dos gases ideais, na sua forma que é PV igual a N RT. E aí quais seriam as unidades dessa constante universal R, né? Então R, resolvendo aqui para R, né? PV sobre NT, pressão é Newton, força por área, né? Newton por metro quadrado, que é igual a 1 Pascal, multiplicado pelo volume, que é metro cúbico, dividido pelo mol e Kelvin. Então aqui cancelando esse 2 com esse 3, né? Cortando aqui, vai ficar Newton vezes metro, que é Joule, por mol Kelvin. Então, se você pesquisar aí na internet rapidinho, a constante universal dos gases, nessas unidades aqui, ela vai ter esse valor de 8,3145. Constante universal R. Ok? Aí agora, para finalizar, mais uma equaçãozinha aqui, bastante conhecida, né? A taxa de transferência de calor é igual ao produto da massa vezes o calor específico vezes a diferença de temperatura. Então, ó, quando a gente tem o nosso mesmo cilindro com um êmbolo aqui, né? E esse êmbolo, né, liberado para se movimentar na vertical e a gente fornece calor ao nosso sistema, a gente está adicionando calor a uma pressão constante, né? A pressão atmosférica aqui vai estar, é a que está atuando ao longo do sistema e não está variando. Então, a gente usa aqui o calor específico, a pressão constante. Por outro lado, se a gente travar aqui o êmbolo, de modo que ele não se movimente, né? E fizer uma adição de calor aqui, essa adição de calor vai ser a volume constante, porque o êmbolo não está expandindo o volume do gás, né? Então aqui a gente vai usar o calor específico a volume constante. E aí, quais as unidades desse calor específico, né? Resolvendo aqui para calor específico, Q sobre M delta T, Q é uma transferência de energia, né? Energia é Joule, quilograma vezes Kelvin. Sobre quilograma vezes Kelvin, né? E aí, eu estou adiantando aqui, porque vocês estão apenas na introdução à engenharia mecânica, né? Mas a gente vai ver, quando estudarmos termodinâmica, que a constante específica de um gás é obtida por essa equação aqui, ó. A constante agora do gás vai ser o calor específico, a pressão constante daquele gás, menos o calor específico, a volume constante do gás, ok? E aí você pode observar na internet também que essa constante, né, específica do gás para o ar é 287 joule por quilograma Kelvin. E aí qual a relação entre a constante específica do gás e a constante universal? Então nós temos aqui a equação inicial, né, PV igual a nRT,
eu posso multiplicar pela massa molar e dividir pela massa molar sem alterar o resultado, né? Aí aqui é bom observar ó, que quando eu multiplico o número de moles pela massa molar, eu tenho a massa de ar que está ali, a massa do gás, né? E quando eu divido a constante universal pela massa molar, eu chego na constante específica do gás. Então aqui está a relação entre a constante específica do gás e a constante do universal, né? E assim a gente encerra esse vídeo que tratou de dimensões e unidades, e no próximo a gente vai lidar com números adimensionais que a gente vai encontrar aí no nosso curso de engenharia, né? Então inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever, né? Aperte o sininho lá para você ficar sendo informado de novos vídeos, né? E tem mais, vem mais por aí. Grande abraço.